TVPT Entrevista. Olá, está no ar mais um TVPT Entrevista, sempre com um assunto que interessa aos petistas e ao povo brasileiro. O nosso convidado de hoje é o companheiro Nilmário Miranda, presidente da Fundação Perseu Abramo e, nessa condição, integrante da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu pergunto para o companheiro Nilmário o nosso assunto de hoje, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é um projeto de lei do governo federal, está no Congresso Nacional, em que pé está? E eu gostaria que você explicasse, inicialmente, para os nossos companheiros, filiados e militantes do PT, o que é exatamente a Comissão da Verdade, qual é o objetivo dela? Nós tivemos uma ditadura no Brasil de 21 anos, até 85, na verdade, outros dizem 24 anos, até a Constituição de 88, de 64 a 88. E nesse período, 479 pessoas foram assassinadas e dessas aí, 163 desapareceram, seus cadáveres foram ocultados. Tivemos milhares, hoje nós temos no mínimo 30 mil relatos de torturas praticadas por integrantes do regime. Tivemos mais de 10 mil pessoas proibidas de viver no país, tiveram que se exilar. Tivemos milhares e milhares de pessoas civis e militares, do setor público e privado, que foram, por perseguição, afastados do seu trabalho, tiveram rompido o vínculo laboral. Tivemos milhares que foram obrigados a vir na clandestinidade, tivemos quase 500 expulsos das universidades por perseguição política. E houve censura de livros, de peças de teatro, de filmes, de jornais. O Jornal Nacional, ao ser feito, tinha ao lado do Sérgio Chapelin, do Cid Moreira, tinha um censor que filtrava na hora, esse aqui pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Foi uma ditadura, né? Uma ditadura duradoura, que trouxe enormes prejuízos ao país. Que as eleições eram manobradas, né? As informações eram selecionadas, né? E tem gente até hoje que fala, dentro do próprio Estado, que a Revolução salvou a democracia. Não salvou, enterrou a democracia. Revolução de 64. 64. Os militares chamam Revolução de 64. Foi um golpe, não é? Um golpe. O Então, pessoal já mais tem. novo, Nilmário, desculpe te interromper, mas o pessoal mais novo não tem muita informação de que em 1964, quando houve esse golpe, havia um presidente constitucional eleito, que era o vice-presidente que havia assumido, que tinha sido eleito nas João urnas. Goulart. E uma Constituição a mais democrática que o Brasil tinha conhecido até então, feita em 46, após a ditadura do Estado Novo. Então, foi rasgada aquela Constituição e o governo passou a ser gerido por atos institucionais. Quer dizer, o presidente de plantão, o ditador de plantão, fazia as leis, né? O Congresso funcionava para dar uma aparência de democracia. Ele não legislava sobre as questões principais do país. Então, vindo a democracia, já estão abertos milhões e milhões de documentos que mostram o que o Estado fazia para vigiar, punir as pessoas e perseguir os que resistiam à ditadura. Isso é importante o Brasil conhecer, mas são informações produzidas pela ditadura. O valor é muito relativo, em geral, são documentos que manipulam a informação. Por exemplo, as pessoas que eram assassinadas nos porões depois de tortura, vinham com a versão oficial de que foram mortos em tiroteio, eram terroristas, no confronto foram mortos. São notícias falsas. Existe uma comissão desde 1995, a Comissão dos Mortos Desaparecidos Políticos. As famílias entram com provas de que aquelas pessoas foram mortas pelo Estado, o Estado é inteiramente responsável pelo assassinato delas. Essa comissão está funcionando. Está funcionando. E ela tem muitos documentos que comprovam isso, assim, com documentações, com novas análises, com exumações, com perícias, com testemunhos abundantes e indesmentidos. E tem também a Comissão da Anistia, que analisa mais de 70 mil requerimentos de pessoas que tiveram seus direitos violados durante a ditadura militar. Então, tem a voz do Estado sobre as pessoas que perseguiu e a voz das vítimas que foram perseguidas. Agora é hora de ter a verdade. Assim, já passou muito tempo, muitas pessoas já morreram,
dos que sofreram, dos que praticaram as violações. E já decantou muito a história, já correram muitos diversos contraditórios, né, diversas versões. Agora é hora de ter a verdade oficial do país. Mas como que seria a Comissão da Verdade, vamos dizer, se aprovado no Congresso Nacional esse projeto, se constituiria uma comissão que seria composta, por exemplo... 7 pessoas notáveis, pessoas assim suspeitas de parcialidade. Seriam escolhidas pelo governo federal? Pelo governo federal. Vão ser escolhidas... Indicadas pela Presidente da República. E essas pessoas vão ouvir durante 2 anos e produzir um relatório ao final de 2 anos. Mas elas teriam liberdade e poder, por exemplo, para convocar pessoas. Um militar, por exemplo, um general pode ser convocado? Pode. Qualquer pessoa pode ser convocada? Houve uma resistência inicial por parte de alguns militares, mas uma resistência sem sentido, porque os militares que hoje comandam as forças já se formaram num ambiente democrático. As Forças Armadas cumprem um papel constitucional. O Brasil teve várias crises do fim da ditadura para cá, o impeachment do presidente Collor, aquela crise de 2005, eles se mantiveram no seu lugar, no seu papel. Então, eles estão integrados à democracia. Não participar de torturas, eles não têm que defender Nilmário, mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é o receio de muitos militares. Vamos supor que a Comissão da Verdade se constitua, chame vários depoimentos e apure que determinado cidadão militar, que provavelmente hoje estaria na reserva já, foi responsável por tortura e até eventualmente por algum assassinato de alguns desses companheiros que lutaram pela democracia. Essa pessoa será incriminada? O que aconteceria exatamente? Eu achava que devia ser, mas o Brasil optou por não ser. Eles fizeram anistia. A anistia só existia até 79 para vítimas do Estado. E o Brasil inventou anistia para os algozes, para os que, em nome do Estado, fizeram violação de direitos. Mas não vai acontecer nada, então, quer dizer, vamos saber a verdade, é isso? O STF confirmou essa versão de que as pessoas são inimputáveis. Inimputáveis, não podem ser processadas, não podem ser condenadas. Então a gente conseguiria descobrir a verdade para resgatar a história que o Brasil precisa conhecer. Se tiver, acho que pelo direito internacional, normal, o desejável é que que todos respondessem no Estado de Direito, com direito de defesa, que não deram às suas vítimas. Naquela época não tinha direito de defesa. Mas então não é revanchismo, como alguns dizem? Não, justiça nunca é revanchismo. Se houvesse a punição, seria pela justiça, e justiça não é revanchismo. Porque a justiça, no Estado de Direito, ela vem com o direito amplo de defesa, que não existia na ditadura. Ora, nem isso vai ter, porque o STF entendeu que eles são impunes sobre os crimes que cometeram, que a anistia foi para os 2 lados. Então, essa é a realidade. Então, na verdade, essa comissão também não tem propósito, não substitui o judiciário. O papel dela é estabelecer a verdade. Ela não estabelece punições para ninguém. Então, eu acredito que isso vai fazer muito bem ao Brasil. A verdade fará bem ao Brasil. O Brasil tem uma grande mancha na sua história, que foi ter queimado os documentos da escravidão, supostamente para apagar essa mancha negra. Olha só, até irônico chamar de mancha negra. E apagou a história da maioria da população. E quando houve a abolição, o Brasil tinha 13 milhões de habitantes, em 1888, 8 milhões eram negros e pardos. Ou seja, eram escravos, ex-escravos, filhos de escravos. E eles não puderam conhecer a sua história. Os documentos tentaram apagaram a história, e o que se quer agora é que a gente não cometa o mesmo erro. O mesmo erro, que o Brasil, a verdade e a memória são parte integrante da democracia, são parte dos direitos fundamentais. É tão importante quanto ter liberdade disso e daquilo, é também importante conhecer a verdade. Só assim a gente constrói uma democracia sólida e duradoura. Agradeço a entrevista do companheiro Nilmário Miranda, que vocês lembram foi o primeiro ministro de Direitos Humanos durante o governo Lula. Você pode acompanhar todas as edições do TVPT Entrevista na página do partido na internet, www.pt.org.br. Até o próximo programa.